Morro Santa Teresa, 148 metros de altitude, uma das maiores áreas verdes da capital, com 17 espécies vegetais ameaçadas de extinção. É para preservar essa natureza que a comunidade aqui da região, junto com a vereadora Sofia Cavedon, vem lutando. Esse é o tema do programa Com a Câmara na Cidade, que começa agora. Vereadora Sofia, a senhora participou no final de agosto de uma visita, de um passeio de reconhecimento aqui da área do morro, né? Como é que foi essa visita? O que a senhora achou desse passeio? Olha, a comunidade nos mostrou o que é o Tesouro Morro Santa Teresa. É o tesouro humano, as comunidades consolidadas aqui, mais de 5 vilas, com muitos anos de história, famílias de várias gerações, estruturados e seguros, e assim mesmo com as condições inadequadas, são comunidades que têm uma congregação comunitária e uma organização comunitária. Para nossa surpresa, cada uma das comunidades tem um limite que estabeleceu e que vigia para a ocupação do morro, da área de preservação. Então tem uma que termina num campinho que as crianças jogam e dali para diante é a combinação de que ninguém mais ocupa, ninguém mais constrói. E as lideranças foram nos mostrando isso, porque esse é o mito que corria por aí, quando do debate sobre o Morro Santa Teresa. Isso vai virar tudo ocupação, vai ser tudo depredado, e não é real. Essa foi a primeira confirmação das falas da comunidade que eu tive nesta caminhada, uma caminhada de 3 horas, e que me agradou demais. A outra é que nós temos uma área belíssima aqui em cima, belíssima de preservação, de fauna, de flora, e que está com uma possibilidade de vista para o nosso Guaíba e para o resto da cidade, que hoje, infelizmente, o conjunto da sociedade de Porto Alegre não usufrui, né? E que pode virar um parque, que pode ter trilhas ecológicas, que pode ser área de estudo, de pesquisa, de fruição. Hoje a gente observa que a dia de sol, à beira do Guaíba, onde tem acesso, fica super lotado, na usina do gasômetro, o parque na beira do rio Guaíba ali. Nossa, a gente vai lá, é aquelas massas de gente caminhando porque todos procuram um lugar ao sol e no meio do verde. E aqui em cima pode ser um desses lugares, inclusive possibilitando geração de renda, um ponto turístico da cidade, porque aqui se enxerga toda uma natureza, né? E uma perspectiva que é muito atrativa e que, digamos, valoriza a nossa cidade, né? E acho que o terceiro aspecto observado na nossa caminhada, que também ficou assim muito impactante, é que onde estão localizados prédios abandonados há muitos anos, da fase, né, da antiga FEBEM, e alguns que foram queimados e que aí tem que demolir, e outros que são prédios históricos, que a gente nem tem incorporado isso na nossa identidade, né, que aqui já veio o imperador, né, que essa era uma área que, bom, pode não ser a história que a gente mais gosta, mas que tem a história do Brasil escrita aqui, né, e que eles podem virar centro cultural. Eles não estão sendo utilizados, eles estão no meio da natureza, estão depredando, são patrimônio público e não tem um espaço. A comunidade tem ausência de espaços, por exemplo, de bibliotecas comunitárias, de oficinas, né? Então tem uma riqueza, uma possibilidade enorme de se transformar em espaço cultural. Então essa visita foi completa desse jeito, né? E a gente foi se dando conta do que seria o desastre, né? Daquelas áreas ali embaixo, em torno da fase e em cima do morro, elas virarem edifícios, né? Privados, né? O que perderia a cidade com isto, em termos de harmonia com a natureza, de respirador, que esse morro é, e das possibilidades de congregação, de cultura, de congregação comunitária que oferece, inclusive, os prédios construídos na área. A senhora
senhora sempre esteve engajada aqui com a comunidade, né? Contra o projeto aquele do Executivo do Estado, que era de vender a área ali da fase, né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho como é que foi essa luta, as reuniões que houveram com o Ministério Público, com a Defensoria, todo o trabalho que vocês tiveram na briga pela preservação desse espaço. Olha, esse debate é um debate que estava forte na Assembleia Legislativa, mas a Câmara de Vereadores não podia ter ficado de fora, porque o impacto é na cidade e porque os moradores de Porto Alegre, eles têm nos vereadores, assim, os seus interlocutores e representantes, né? Então, de minha parte, assim, as comunidades estiveram comigo e aí eu acho, nós temos que dar o crédito aqui às lideranças comunitárias, porque eu acho que o que fundamentalmente impediu a venda deste Morro Santa Teresa, por mais que tenha um apelo ecológico e que a gente estava divulgando o que era essa área verde, foi de fato a luta dos moradores e o direito consolidado, constituído, respaldado pelo Estatuto da Cidade, que eles têm a morar nesse espaço. Tem moradores que estão aqui há aproximadamente 60 anos, moram há muito tempo no morro, são pessoas que só engrandeceram o morro, porque nós íamos morar aqui, não existia nem vegetação, que é uma coisa que as pessoas não sabem disso, né? Nós temos fotos de 50 anos atrás, onde não aparecem nenhuma vegetação, nenhuma árvore no morro. Ou seja, depois dos moradores é que surgiram muitas árvores que existem aqui no morro. Além disso, as pessoas que estão aqui são comunidades organizadas, são pessoas que reivindicam a regularização, porque ninguém aqui é invasor, ninguém aqui veio na calada da noite. As pessoas que estão aqui há muito mais tempo, muito antes do poder público assumir. Em 1976, quando já moravam pessoas aqui há quase 30 anos, o governo do estado, na época, a FEBEM, fez uso capião da área. Não comunicou os moradores, não disse nada. Fez na calada da noite. Ou seja, havia pessoas que tinham direito há 30 anos antes de fazer uso capião. Mas eram pessoas simples, pessoas simplórias, pessoas sem condições financeiras que nunca se preocuparam com isso. Na época, isso era uma região que as pessoas não queriam, ninguém gostava. Isso aqui era quase praia, o rio vinha até a beira da Padre Cacique. Hoje, como tem em Belê Camargo, como tem shoppings, como tem estádio Beira-Rio, como tem estradas e tem ruas, todo mundo quer morar aqui, todo mundo quer. Certo? Só que nós estamos aqui há muito tempo. Certo? Nós temos o direito legal, certo? Nós temos o direito humano, certo? Nós temos o direito político de morarmos aqui. Tem pessoas aqui que moram há 60 anos aqui dentro, pô, tem uma vida toda. A gente deixar bem claro que a gente não é contra a descentralização da fase, não, de maneira nenhuma, não somos contra. O que nós temos contra é tirar essas pessoas que moram aqui e levar lá para onde não tem recurso, não tem colégio, não tem água, não tem nada, botar essas pessoas lá. Como é que essas pessoas vão vir se deslocar de lá para cá para vir trabalhar aqui no centro? Porque a maioria trabalha no centro. Nós precisamos da burguesia, a burguesia precisa de nós. Nós não vivemos sem eles e eles não vivem sem nós. Então isso que eles têm que entender. E outra, por causa de 250 menores, vai botar 20 e poucos mil menores para a rua? Vamos jogar onde? Para a rua, que amanhã depois vão ser os futuros assaltantes, que vão assaltar eles mesmos. Então o que tem que fazer é amparar essas pessoas, fazer urbanizar, legalizar, colocar água, colocar luz, colocar esgoto para essas pessoas, para que elas se sintam bem, para que possam ter um meio de vida melhor no centro. Por que nós não podemos morar no centro? Só o burguês pode? Seu Darcy, quantas vilas tem aqui no morro nessa situação esperando a regularização? O senhor tem ideia do número de famílias? Olha, está em torno de pessoas, em torno de 20 mil pessoas que moram em cima dessa área da fase toda, que são 74 hectares. Então, a nossa ida, por exemplo, no Ministério Público, o doutor Luciano Brasil, ele firmou na forma de uma recomendação, dizendo aos deputados, olha, tem um direito instituído nessa área. Esse direito, ele é um direito que implica em regularização fundiária, quer dizer, eles têm direito a morar ali e, portanto, nós, se quisermos fazer a regularização, nós talvez tenhamos que alargar ruas, tenhamos que usar mais um pedaço. Então, se esta área for vendida, era essa tese do Ministério Público, acho que prevaleceu, nós vamos estar instalando dois direitos em cima do mesmo lugar. E o conflito não será resolvível. Quem adquiriu não vai querer ceder para entrar uma ambulância, para alargar uma rua, para garantir um parque, uma escola, um posto de saúde, que é inerente, que vem
vamos dizer, na sequência do direito à moradia que eles já têm adquirido, né? Então eu acho que esse movimento no Ministério Público foi fundamental, acabou deixando muito claro para os deputados, porque essa recomendação foi para a Assembleia Legislativa, para o presidente da Assembleia, para a governadora, para a Comissão de Constituição e Justiça, e depois o segundo movimento na Defensoria Pública, que também olhou por esse ponto de vista e se manifestou, né? O Núcleo de Regularização Fundiária da Defensoria Pública também disse, eles têm direito à moradia lá, a moradia não é pura e simplesmente a sua casa nas condições inadequadas, e ainda tem muitos direitos não atendidos, né? Como o direito a acesso à água, uma iluminação, acesso à ambulância, acesso aos serviços, a limpeza urbana, até porque não há regularização fundiária, ou seja, a Defensoria disse, olha, tem que fazer a regularização, esse é o direito que eles conquistaram, nós precisamos de mais área, não sabemos exatamente qual é a área que dá para vender. E eu quero aqui dizer que esse movimento dos moradores, esse direito que foi consolidado em legislação nacional, salvou o Morro Santa Teresa da venda e da especulação imobiliária. Nos juntamos e fizemos pressão. Nós conseguimos o quê? Nós fomos na Assembleia e botamos 1.000 pessoas na Assembleia Legislativa. Foi uma surpresa que eles esperavam 30, certo? Numa audiência pública, quando começou todo esse processo, não é verdade? Mas só que a governadora do estado, infelizmente, ela insistiu na venda de uma área de 74 hectares por 70 milhões de reais, quando o eucalipto foi vendido por quase 30, não dá 2 hectares. Então essa área devia valer 800 milhões, sem contar índice volumétrico e índice construtivo, que vai triplicar o valor, não é verdade? Então isso foi feito aqui. Ela simplesmente queria vender a área. Não havia nenhum projeto de descentralização da fase, não havia nenhum projeto de regularização dos moradores, não havia nada. Era a simples venda da área. Então a luta popular foi o quê? Pessoas organizadas, vários movimentos, vários partidos, vários políticos. E claro que o apoio, o reforço do movimento ambientalista em Porto Alegre, do Porto Alegre Vive, da defesa da Orla, bom, aí conquistou os corações de quem tinha essa opinião de que lá tem um monte de gente ocupando, depredando, né? De quem se mobiliza pela cidade integrada ao meio ambiente, saudável, né? E que ecologicamente organizada. Engenheiro Finamore, eu queria que o senhor explicasse como é que surgiu a ideia de criação de um parque aqui. Essa ideia foi surgindo ao longo do movimento, né? Quando surgiu a proposta do governo estadual de simples venda dessa área da FEBEM, surgiu uma reação, né, de utilização dessa área pública para uma especulação imobiliária simplesmente sem um benefício para a população da cidade como um todo. Então a primeira reação foi contra a venda da área da FEBEM, contra a baixa avaliação feita, né, em relação às outras avaliações que existem na volta, nos outros terrenos. E uma vez bloqueado esse processo de venda dessa área, aí nós ficamos com aquele problema. Se susta uma especulação imobiliária na área mais nobre de Porto Alegre, a última área grande restante de Porto Alegre com vista para o rio, e aí se deixa ela suscetível às novas ocupações irregulares, o que não seria interessante também para a cidade, que também não interessa. Então surgiu a ideia de que se aproveitasse a área restante, preservada a área da FEBEM, preservada a área de preservação ambiental que existe ainda e preservada também as ocupações que existem há mais de 30 anos aqui, possivelmente com uma urbanização regular. A área restante ainda é muito grande, são quase 400 mil metros quadrados, e essa área não pode ficar abandonada e suscetível a novas ocupações irregulares. Então surgiu a ideia de que aí se fizesse um parque temático para a utilização da cidade desse parque. Qual é a ideia, assim, o que esse parque teria para oferecer aqui para a comunidade, para os porto-alegrenses? Bom, esse parque é óbvio que ele vai ter que ser estudado pelas autoridades municipais e estaduais que é o dono do terreno, né? O Estado é o dono do terreno. Mas a ideia seria mais um parque para a cidade, que Porto Alegre tem, os parques foram surgindo ao longo do tempo, e seria talvez um parque temático, semelhante a alguns que existem em algumas cidades da Europa, né?
Eu visitei há alguns anos o parque em Barcelona, tem o Parque Güell, que é muito bonito. Então a ideia era aproveitar essa encosta do morro e fazer um parque temático para a cidade, para que todo mundo pudesse usufruir, não apenas alguns. Porto Alegre ainda tem áreas naturais preciosas e é importante que os governantes e o povo, que a comunidade continue fortemente lutando para a sua preservação, porque isso faz parte de uma cidade que seja humanizada e que se possa viver confortavelmente. Temos exemplos dramáticos para não seguir. Uma cidade sem sabedoria como São Paulo, ou então as agressões violentas que houveram pela depredação do meio ambiente do outro estado, de Santa Catarina. Então nós temos que nos espelhar nessas situações dramáticas e ruins para o ser humano e para o meio ambiente, para não seguir esse caminho. Vamos evitar que ela fique uma megalópolis com defeitos tremendos de uma São Paulo, por exemplo. Uma Nova York é mais humana, mais humanizada do que uma São Paulo. Então tem exemplos ainda positivos de cidade. Paris é importantíssimo no mundo, e Paris tem só algumas áreas de verticalização, mas a parte mais antiga é preservada, é conservada, é admirada, é respeitada. Então vamos seguir bons exemplos e não os maus exemplos no mundo. Júlio, o que tu destaca para a gente aqui nessa área que deve ser preservada em relação a patrimônio? Bem, eu diria em primeiro lugar assim que as pessoas em Porto Alegre não sabem nada daqui de dentro da área da FASE. Porque esse prédio onde é hoje o Instituto Padre Cacique, ele foi mandado construir quando Dom Pedro II esteve em Porto Alegre para celebrar a paz do Poncho Verde, né? O final da Guerra Farroupilha. Ele veio de barco, ele veio aqui até o estuário do Rio Guaíba e viu o morro e se apaixonou pelo morro. E ele comprou essa área, simplesmente ele comprou essa área, porque aqui era vegetação, moravam índios aqui, não me recordo o nome da tribo, infelizmente. E ele mandou construir o Instituto Padre Cacique, que é aqui embaixo, certo? Naquela época o nome foi dado Instituto Dona Teresa, que era esposa de Dom Pedro II, Dona Teresa de Bourbon e Bragança. Depois do fim da monarquia passou a chamar Morro Santa Teresa, né? Hoje esse prédio está dilapidado pelo governo, né, porque ele foi completamente transformado. Mas continua ali. Ele foi mandado construir por Dom Pedro II, por um arquiteto francês que veio na comitiva dele. Você veja quanta história tem aí, não é verdade? E ele só fez 2 prédios neoclássicos no Brasil, um aqui no Rio de Janeiro. Então é uma coisa assim, é um patrimônio histórico incrível. Onde está o Instituto, o Padre Cacique, o Asilo de Mendicidade também, ele era residência de verão de Dom Pedro II. Não fica mais dentro da área da FASE, mas vai falar um pouco da história, né? Antes de ser FASE, gente, isso aqui foi SESMI, foi DEPAS, foi FEBEM e foi FASE. Foi fundado, se não me engano, em 1945 por Getúlio Vargas, o primeiro serviço de atendimento ao menor. Mas era uma visão diferente, era para crianças órfãos e crianças que os pais não tinham condições de criar, né? A ideia era essa. Além do que, a vegetação que tem aqui, tem mata ciliar, que é raridade hoje no Rio Grande do Sul, acho que é uma das últimas que tem, é aqui nesse morro. Nós temos vertentes de água pura aqui, nascentes, córregos. Nós acreditamos que tem alguns tipos de animais ainda raríssimos, como tatu, gambá, etc., que só nessa região ainda tem alguma coisa ainda bem preservada. A parte de fauna, então, em termos de passarinhos, etc., tem muita coisa. É lindíssimo, as pessoas não conhecem. Então, quando a gente fala assim, em regularizar a área e fazer o parque, as pessoas vão poder conhecer, entrar, subir com segurança, andar aqui dentro, que é uma visão assim deslumbrante, né? Que as pessoas só conhecem através do Belvedere. As pessoas não conhecem as partes mais bonitas, né? Que são as partes de dentro da Vila Ecológica, e de poder entrar e olhar o morro de outro lado, ver até o Cristal, ver a Zona Sul, ver tudo isso, né? Que é muito importante. E como é que está essa luta para poder transformar essa área em parque? Como é que o sindicato tem se movimentado? O sindicato tem se movimentado junto com todas as entidades que estão apoiando o projeto, né? E isso está baseado num tripé, não tem como a gente fazer uma coisa dissociada da outra. Existe uma área de 730 mil hectares, sendo que essa área tem uma parte dela que é ocupada pelo prédio da FEBEM, tem prédios históricos ali,
e que tem que ser preservados. Depois nós temos uma área que é inclusive fonte nascente, uma área de mata, que seria uma área de preservação ambiental. Existe uma área grande que é o bioma Pampa, né, ainda existente na encosta do morro. Existe 4 áreas de ocupação que não estão devidamente urbanizadas. Então o tripé é esse, preservação da FEBEM. E aí o governo do estado vai ter que desenvolver o seu projeto de descentralização da FEBEM, dizer o que ele quer do futuro da FEBEM, não da fase, né? E nós temos que manter essa mata, a preservação, as nascentes que existem aqui na encosta do morro, e temos que dar uma solução para essas ocupações de 30 anos que tem nessas 4 vilas, possivelmente com uma urbanização, uma regularização dessas áreas. E o parque, né? Que são as coisas que dá para fazer. Uma área de 735 mil metros quadrados, dá para fazer tudo isso. Sempre tem que se pensar, as coisas boas de uma cidade tem que ser para o povo, para a maioria das pessoas, né? Não faz sentido que meia dúzia de pessoas privilegiadas economicamente usufruam da natureza, que é um bem para todos. O povo de Porto Alegre que quiser apoiar a luta de vocês, tem esse site aí? Esse site se chama O Morro é Nosso, certo? Ele foi criado no começo pelo pessoal do CEMAP. Hoje ele é de domínio de todo mundo que está ali, né? O pessoal coloca o que quer ali, certo? O pessoal do morro assim coloca, obviamente, né? Se vê o que vai ser colocado, né? Mas ele é um site onde aparece tudo, inclusive as caminhadas, né? Que é uma coisa muito legal, a criatividade do pessoal do morro. Se criou as caminhadas para a pessoa da população subirem no morro e conhecerem as comunidades, conhecerem pessoas ordeiras, pessoas trabalhadoras, pessoas que vão ter o maior prazer de receber para que eles conheçam o morro, para que eles conheçam a realidade das pessoas que moram aqui e principalmente as belezas naturais que as pessoas nem sonham, da última grande área verde de capital que existe no Brasil, que é o Morro Santa Teresa. A gente mostrou apenas uma das vilas irregulares aqui do morro, né? Mas tem várias outras vilas, são várias famílias que têm esse direito conquistado. Como é que está sendo essa luta agora, vereadora? Olha, esta foi um dos elementos que já tem algum encaminhamento, mas que, vamos dizer assim, a gente sabe que é um processo longo, um processo que exige investimento, e mais, tem possibilidades por trás da burocracia não se garantir esse direito, né? Nós fizemos reunião no Ministério Público já com o coordenador da regularização fundiária da Secretaria Estadual de Habitação. O que ele nos disse? Eu não posso fazer nada enquanto a fase não disser como esse terreno é da fase, que é uma fundação, que não é exatamente o governo. Ele precisa vir para a Secretaria de Habitação para poder consolidar uma área. Então, assim, tem trâmites ditos burocráticos, né, que o terreno todo, então a parte que vai ser regularizada tem que ir para o executivo ou para o município de Porto Alegre, cedido, então tem que fazer um desenho, então tem uma tramitação que a vontade política está expressa, né? Mais do que isso, né? Houve uma eleição, nós temos um governador eleito no estado do Rio Grande do Sul e no programa do governador eleito está o compromisso com a regularização fundiária, com a constituição do parque e com a descentralização da fase. Então essa parte da regularização, ela é demorada, ela é complexa, e o que nós queremos arrancar aqui na sequência é um compromisso formal e um início de processo e calendário, né? E isso é o movimento, mas o Ministério Público está abrigando essa luta, vamos dizer, né? E a própria Assembleia Legislativa acompanhando através da Comissão de Serviços Públicos, se eu não me engano. Então, assim, mas a gente acha que o grande guardião é o Ministério Público, e ali é que todos os entes envolvidos podem firmar um compromisso e estabelecer os passos para a regularização fundiária. Essa é a nossa expectativa. Claro que agora, nós como a transição está instalada aí no próximo período, 2 meses, nós queremos trabalhar com a nova equipe do novo governo, né? Não faz sentido o governo que agora vai estar só envolvido na transição
fazer esta parte. Então, mas como tem todo um compromisso firmado, nós agora vamos esperar a nova equipe trabalhar isso. Agora vamos aguardar então a posse do novo governo e o trabalho, a senhora vai continuar na luta aqui para a regularização dessa área. E esse outro aspecto que é para nós muito importante também, a descentralização da fase, né? Que é o tema que, digamos, era a grande justificativa para a venda do grande Morro Santa Teresa, né? Nós tem ali um prédio que abriga adolescentes, que se houver centro cultural, se houver parque, eles vão se beneficiar com isso, e o governo do estado expressou, pelo menos nos jornais, que tem recursos para fazer a descentralização, e nós queremos que isso acompanhe o processo do morro, né? Que de fato ele seja atendido em núcleos menores, mas que se mantenha o núcleo aqui. Porque aqui a Grande Cruzeiro também, infelizmente, tem muitos meninos infratores, em conflito com a lei, que as famílias estão nesse entorno, que precisam visitar e que é fundamental para a retomada de projetos de vida saudáveis, né? Então nós vamos combinar esses 3 elementos, né? O parque, a regularização fundiária das famílias, as famílias sendo protagonistas, sendo sujeitos da preservação desse parque, desta área que nós queremos que vire uma área turística, sendo sujeitos da sua qualidade de vida, né? E a descentralização da fase, que é uma política pública delicadíssima, que nós queremos que seja muito melhor do que é hoje para os nossos adolescentes.